E aí pessoal, beleza? Nessa aula eu vou fazer um programa em Python gerador de jogos da Mega Sena. Para isso eu estabeleci algumas regras aqui que a gente usa quando a gente vai fazer algum jogo sem ser de forma automática que a gente vai fazer aqui no programa, tá? Bom, cada jogo, né, é formado por seis números entre 1 e 60 que não repetem entre si. Os jogos também, se você for fazer um conjunto de jogos, eles não devem se repetir também. E a quantidade de jogos, né, é o usuário que vai definir. Então vamos fazer aqui um programa que o usuário vai colocar ali. O programa vai perguntar quantos jogos você deseja fazer. Se é 10 jogos, 100, o usuário que coloca. Até 500 jogos, quantidade que ele quiser. E o programa vai formar esses jogos de forma aleatória e depois se salva num data frame, no arquivo CSV. Beleza? Vamos lá. Para fazer a randomização, né, de forma aleatória, vamos importar o random. From random. Vamos usar um método da biblioteca random, que é o randint. Import randint. E podemos dizer que um jogo é formado por um conjunto de números, de 6 números, de 1 a 60, sendo então uma lista. Então jogo é igual a list. E vamos fazer um laço while. While true, n, que seria o número, é igual randint de 1 até 60. Beleza, mas lembra que os números não podem se repetir entre si? Por isso foi colocado o laço while. Se n not em jogo, se o número gerado não está no jogo, então jogo.append n. E se, né, o tamanho do jogo, né, for 6, len jogo for igual a 6, que é 6 números, então dá um break. Isso que ele vai fazer. Vou dar um print jogo. Bom, aqui já é para funcionar através do laço while, né? Ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 60. Se esse número gerado não tiver no jogo, ele vai adicionar. E se o tamanho do jogo for igual a 6, ele já vai dar um break, vai interromper e já vai estar criado o jogo. Vou executar esse código, ver que ele já gerou. Mas é bom organizar esse jogo. Para isso, fazer podemos colocar aqui, logo depois do len, jogo.sort. E isso daqui é uma organização que ele faz de forma crescente da lista, tá? Repare que ele já organizou de forma crescente. Beleza. E o usuário vai colocar a quantidade, lembra? Para isso, podemos colocar tudo isso que a gente fez aqui dentro de uma função. Então, dá um tab, dá um enter e colocar def gera jogo. Gera jogo. E beleza. Ele vai importar a biblioteca, né, o método randint, criar a lista de jogo, fazer toda a sequência de aleatoriedade e retornar return jogo.
Beleza? Então, se eu executar essa linha, esse programa não vai acontecer nada, porque ele só definiu a função. Mas para gerar o jogo, eu vou ter que dar um print gera jogo. E é isso que ele fez. Ele foi lá, executou o programa e no print, né, que é o retorno daquela função, como é o jogo, ele já imprimiu na tela o jogo gerado pelaquela função. Beleza? E agora, precisamos definir a quantidade. Quantidade é igual a zero. Não, zero não. Vou colocar já no input. Int input quantos jogos deseja fazer. Então essa vai ser uma pergunta para o usuário. O usuário vai definir. E para ele executar todos os jogos, fazer um laço for a in range. Range quantidade. Então ele vai fazer o que? Vai fazer print gera jogo, né? Ctrl Enter. E o programa já perguntou quantos jogos deseja, né? Deseja fazer. Quantos jogos deseja fazer? Vou colocar 50. E ele já gerou 50 jogos. Beleza? Podemos também colocar, por exemplo, 500. Ele já gerou os 500 jogos. De forma muito rápida. De forma automática. Beleza, mas não é exatamente isso, né? Temos que fazer uma lista de jogos, porque vamos supor que você queira salvar. Lembra, a gente vai salvar no arquivo CSV? Então vou colocar aqui lista. Não, vou colocar bolão. Bolão é igual a list. E em vez de ser um print, vai ser bolão.append gera jogo. E daí sim eu vou dar um print bolão 50 jogos. E ele já executou e formou os 50 jogos dentro de uma lista. Tá? Então, é, fazer agora o quê? Fazer a inserção dos dados no data frame para salvar no arquivo CSV. Dados é igual a um dicionário, né? Jogos, o nome da coluna vai ser jogos e a lista vai ser bolão. Cebolão é boa, né? Vai ser a lista bolão. E para fazer o data frame, lembra que temos que importar o pandas? Pandas aspd e jogos df é igual pd.dataframe e vai ser os dados. Ctrl Enter 50. Ele fez o data frame, só que eu esqueci de exibir. Display jogos df 50 e Enter. Já formou o data frame com a quantidade de jogos que eu pedi, né? No caso 50. Depois disso eu vou querer salvar pd.toCSV, não, primeiro colocar o nome do data frame, né? Jogos
df.toCSV, o nome do arquivo, vou colocar como row string, bolão da mega ponto csv, vírgula, sep igual a ponto e vírgula. Isso aqui vai salvar? Vai salvar. Beleza. Só que tem um problema. Se eu não colocar o index igual a false, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o índice. No caso aqui, que é esses números, definir como uma coluna, sem título, né? E salvar no DataFrame. Salvar no arquivo CSV. E daí quando você carregar, vai ter duas colunas, uma chamada jogos e outra sem nome. E para isso não acontecer, colocamos esse index igual a false. Agora vou colocar 500 aqui. Ele já fez os 500 jogos e salvou no arquivo CSV. E agora aqui embaixo, como eu já importei a biblioteca pandas lá em cima, eu não preciso importar aqui de novo. Vou carregar aquele dataframe. pd.read, não, vou colocar aqui, jogos carregado df. df vai ser igual ao que? Vai ser igual pd.read csv, o nome do arquivo bolão da mega ponto csv e o separador é igual a ponto e vírgula. E vamos dar o display jogos carregado def. Ele já carregou todos esses jogos aqui, é o que foi criado. Ele está salvo no arquivo. Eu vou abrir no Excel para você ver como é que ele está. Eu abri aqui no LibreOffice, repare que ele já está todos os jogos salvos. São 500 jogos no total. Jogo pra caramba. E tá salvo aqui. Beleza? Carregamos lá no arquivo, né? Vou fechar aqui. E voltando para o nosso DataFrame aqui no nosso software, vamos... Agora que a gente já carregou, né? Agora precisamos... Beleza, o que a gente fez? A gente pegou, o usuário colocou a quantidade de jogos que ele quer no bolão. Ele salvou. E agora eu preciso fazer verificação, né? Saiu o resultado lá na Mega. Eu vou fazer a verificação desses jogos. Será que algum jogo foi sorteado? Algum jogo ganhou? Vamos fazer agora essa verificação. E para fazer essa verificação, vamos ter que pegar o DataFrame, pegar a coluna de jogos e transformar numa lista. Como é que a gente faz isso? Depois que a gente carregou aqui os jogos carregados df, através do arquivo bolão da Mega CSV, vamos definir uma lista de jogos. Lista jogos carregado é igual a jogos carregado df na coluna jogos. Por mais que tenha só uma coluna, eu tenho que definir isso aqui. A lista de jogos carregados vai ser igual à coluna de jogos carregados na coluna jogos, né? E vamos fazer, como é que a gente vai converter? Ponto to list. Fecha parênteses. E vamos dar um print lista jogos carregados. Repare que já carregou. Toda aquela coluna ele carregou. Eu vou fazer um negócio aqui para você ver quando não coloca esse toList. Ctrl C, executando essa linha de código, ele salvou como se fosse um DataFrame, não uma lista. Isso daqui a gente não consegue fazer verificação item por item.
Para fazer a verificação, temos que transformar em lista, por isso que é importante colocar o toList. Beleza? Para não atrapalhar aqui, eu vou tirar esse display, para não ficar exibindo toda hora. Ctrl Enter, só procura a lista e exibiu. Mas, tem um detalhe. Se eu ver o que é esse item dessa lista, item carregado, por exemplo, na posição 1, o segundo jogo, no caso, né, 0, aqui ó, 0, 1. Ele vai imprimir esse jogo, olha lá, 24, 26, 33, 35, 46, 45, 46. Beleza. É uma lista? Não é uma lista. Se eu colocar aqui, ó, type, lista de jogos carregado numa posição 1, ele vai falar que é da classe string. E também a classe string a gente não consegue trabalhar. A gente tem que fazer a verificação item por item. Para a gente transformar essa string numa lista, como ela já está no formato de uma lista, mas ela é uma string, tem uma biblioteca chamada AST. Eu vou importar ela aqui. Import AST. E o que isso aqui faz? Essa biblioteca transforma as strings que são no formato de dicionário, de lista ou tupla, em uma tupla real, uma lista real. E que se chama, essa biblioteca é uma abreviação de Abstract Syntax Trees, beleza? Ele faz essa conversão de string para lista, de string para dicionário. Ele identifica, né? Como aqui ele já é uma lista, só que está no formato de string. Ó, repare que ele está entre colchetes aqui. E separado os números por vírgula, ele vai fazer essa transformação de string para lista. E eu vou só transformar primeiro o item aqui para você ver. Se chama meu jogo, salvar dentro de uma variável. Meu jogo é igual a ast ponto um ponto L literal eval. Esse literal eval é o que faz essa transformação de string para lista, tá? Vou dar um print type meu jogo. E repara que ele já transformou, né, exibindo o tipo de dado. Esse meu jogo, essa variável meu jogo, ele é no formato de lista. Beleza? Agora que eu já tenho o jogo aqui no formato de lista, eu tenho que fazer a verificação. É while, não, é for. Antes de tudo, né, vou colocar o resultado. Resultado vai ser igual a uma lista com o jogo do resultado, que vai ser, por exemplo, 5, 28, 33. Estou chutando aqui, tá? Não é, não é o jogo real. Se for e você jogar esse jogo, dá uma parte pra mim do valor, beleza? 41, 55 e 59. Foi 6 números. Beleza. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer for n in. Não, for num in resultado. Ele vai fazer o quê? Antes disso, ele vai criar uma lista, acertos, né? Porque ele vai ver quantos acertos teve. Então, vou criar uma variável aqui, acertos é igual a zero. For num resultado, if resultado
resultado for não, se num, né? Se num for igual a meu jogo na posição i, no caso esse do item 1, o item 0 tem que ser igual ao item 0 lá. E para esse i eu vou ter que ver qual posição que ele é. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui i, vírgula, num, in enumerate resultado. O que isso aqui faz? Ele vai pegar a posição, né? E o número que seria o resultado dessa posição. Para você ver, vou dar um print i, vírgula, num. Ó, repara o que ele fez aqui. A posição 0 está o 5, na posição 1 está o 28, na posição 2, 33 e assim por diante. Então fica mais fácil. E agora que eu tenho a lista de jogo, né, do meu jogo, e tenho a lista de resultado, que são dois jogos em formato de lista, e ele vai comparar esses itens. O resultado ele já está em ordem crescente, então é só fazer se num for igual a meu jogo na posição i, então acertos ele vai incrementar, mais igual a 1. E vou dar um print acertos. Então ele teve um acerto. Nesse meu jogo, né? Ele teve um acerto. Eu vou dar um print aqui só para a gente ver. Print meu jogo. O meu jogo ele tem o número 24, 26, 33, 35, 45 e 46. Comparando esse jogo com o resultado, ele só teve um acerto, que foi o 33. Vou colocar mais um aqui, que é o 46, por exemplo. Você vê que o resultado vai para 2. Pessoal, cometi um erro aqui. Na verdade, eu não vou precisar do i nem o enumerate. Você já vai ver por quê. Eu só vou querer saber se esse número, né, do resultado, ele vai verificar item por item. Se esse número contém no meu jogo. Então, é só eu colocar num em meu jogo. E nem na posição eu preciso colocar. Porque eu já garanti lá atrás que ele não vai ser repetido. Então agora ele fez a verificação correta, tá? Porque eu fiz um erro de colocar a verificação, tipo, o primeiro item com o primeiro item de lá, o segundo com o segundo. E isso é um erro, porque nem sempre eles vão coincidir. Repare que agora deu certo, com dois acertos. E eu vou colocar mais um aqui também, o 24. E ele já mudou para 3 acertos, beleza? Então é isso. Isso aqui eu vou colocar dentro de uma função que vai retornar o acertos. Vou dar um tab. Opa, é só um tab. E vou definir como uma função verifica. Daí ele vai ser meu jogo. Meu jogo. Beleza. Agora, como eu tenho a lista de jogos. Ah tá, isso aqui tem que estar fora da função. Ctrl C. E até meu jogo aqui também vai sair fora. Ctrl V. Importando ST, jogos carregado, lista de jogos, converteu para lista. Então vou fazer for j em jogos em lista, jogos carregado.
ele vai fazer o quê? Ele vai fazer J, ele vai fazer verifica meu verifica, daí repara que ele vai pegar essa função, né? E o parâmetro meu jogo vai ser o quê? Vai ser cada item do jogo carregado. Só que antes eu tenho que transformar aqui. J ponto, não, ast ponto literal eval j. Vou colocar jogo aqui para ficar mais intuitivo, né? Jogo. E ele vai fazer verificação desse jogo. E posso colocar isso dentro de um print, né? Por quê? Ele vai pegar o... fazer a verificação e vai imprimir todo o resultado de acertos dos jogos, tá bom? Dando um erro aqui, vamos ver. Ah tá, eu tenho que converter isso aqui. Jogo é igual a ast literal igual jogo. Beleza? Então ele se modificou nessa linha aqui que eu fiz agora. Dando um Ctrl Enter aqui. E aqui ele imprimiu todo o resultado. Tem jogo que acertou 1, tem jogo que acertou 2, tem jogo que não acertou nenhum. E assim sucessivamente. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar se verifica jogo for maior que 3, maior ou igual a 3, então print por pouco, por pouco. Você acertou acertos, que é a quantidade de jogos, né? Isso dentro de uma f-string. Por pouco, você acertou 3 números, né? Números. Beleza. Cara, você vê que nossa, é muito difícil acertar na Mega Sena. Ó, repare que eu fiz 500 jogos, né? Aqui foram 500 jogos e nenhum deles coincidiu com o resultado. O resultado eu escolhi de forma randômica aqui também. Não foi o programa, eu que fiz de forma randômica, mas os jogos em si foram criados de forma randômica pelo programa. E reparo que nenhum deles coincidiu com o resultado que eu defini aqui, tá? Então é isso, espero que tenha ajudado você de alguma forma aí e tenha aprendido de como criar de forma randômica, transformar numa coluna no DataFrame numa lista, numa string em formato de lista em uma lista real. E então é isso, o intuito desse vídeo era esse, espero ter ajudado. E muito obrigado e até a próxima.